Estamos retornando para mais um episódio com o famoso Chico, falando sobre burocracias dentro da instrumentação cirúrgica, parte médica e esse bololô todo aí que vocês estão acompanhando. E dando continuidade sobre o assunto que a gente finalizou no episódio passado. Se você não viu, corre lá para poder ver que o assunto tá imperdível. E a gente estava falando sobre códigos cirúrgicos, né? O peso de cada código, como solicitar, como entender esse mundo, porque cada código significa cada cirurgia significa o valor que você tem que cobrar, o negócio é louco aí. E eu tava falando que, assim, a mesma cirurgia, né? Excerese, eu trabalho com dermato, a gente tira vários tumores de pele. E aí, vamos dizer, a gente tira 5 tumores. Como que funciona? É um código só? São vários códigos? Só pra Então, entender. Dentro dos códigos de pele, ali da tabela, tem diversos códigos. Então, cada um compete a um tipo de pele ou tipo de câncer de pele. Aí, cada código equivale a... Aí, dentro daquele código, quando o cirurgião vai lá, pede, tem mais outros 2 também que cabe dentro daquele procedimento, dentro do mesmo procedimento, você pode ter vários códigos. Perfeito. Mas aí, se você tirar mais de uma, e aquele código... foram 5. Né? Aí Do mesmo lugar. Da fase. Da fase. São 5. Aí ela vai entrar em quantidade 5. Aí, tipo lá, 31, 10, 25, 10. Gente, eu tô dando um exemplo. Uhum. Aí bota 5 vezes aquele código. Isso. Perfeito. E aí, a gente tá falando aqui de mexer com pedido médico, né? Ajudar nas contas. A gente tá cada vez mais estreitando o laço com o cirurgião, que é muito importante. Né? O que facilita... Primeiro que vai facilitar a vida dele. E segundo, facilita a nossa também. Por que eu falo isso? Primeiro, do nosso contato com o paciente. Né? Que a gente já vai começar o contato com o paciente bem antes da cirurgia acontecer. No nosso caso, que a gente dá entrada em pedido, tudo mais, eu já faço contato com o paciente, avisando que já foi dada a entrada, que eu vou ficar acompanhando, me coloco à disposição, já me apresento como a instrumentadora do procedimento. Que aí, quando chega lá no dia da cirurgia, ele já está tão familiarizado comigo, né? Geralmente a gente entra no quarto, eu cheguei. Às vezes os cirurgiões passam lá primeiro, eles reclamam que eu ainda não fui. O cirurgião fica com ciúme. Fala, não entendi nada, cheguei lá e falei, cadê a Fívia? Agora meu policial, eu chego antes de entrar até mesmo na 200 cirúrgico, já passo lá no quarto. Isso. Então a gente já estreita esse laço até mesmo com o paciente, porque quando a gente fala tudo isso, porque olha que situação. Você vai fazer uma cirurgia, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém. Você está nu, né? Aquela aí, roupinha horrorosa, horrorosa. vulnerabilidade, com né? gente que você nunca viu na vida. Aí vai chegar um dia antes, a pessoa vai falar assim, oi, tudo bem? Eu sou instrumentadora e meu valor é X. Nada humano, né? Nada humano. Então, assim, quando a gente consegue estreitar esse laço, a gente já vai criando ali o laço com o paciente. Quando chega, até para chegar a parte de falar do valor, já tá tudo bem mais... já tem mais vínculo ali, né? Já fica mais humanizado. Sim. E aí teve a parte que me chamou muita atenção que você falou, é sobre estreitar laço com o cirurgião, né? A gente já tá falando sobre entender os códigos. Entender é uma coisa, mas a gente vai conseguir ir além, Sim. né? Você pedir autorização, você pedir material consignado, você entrar em contato com os Quantas convênios. diárias precisa. Exatamente. E Todas as reservas, né? Todas as reservas. faz aquela parte do secretariado, né? Sim. Que é onde você organiza a vida do cirurgião. Então, além de ser instrumentadora, você ainda consegue ser secretária do cirurgião. Que aí você acaba complementando o seu Estreitamento de trabalho. vínculo. E aí você ganha das 2 formas, como instrumentadora, Exatamente. né, E como secretária. ali da cirurgia, e como secretária do cirurgião. E isso é como se a gente estivesse falando sobre uma música, né? Uma sinfonia, aquela coisa bem... É tudo muito orquestrado. Orquestrada, Sim, exatamente. Porque você já tem ciência da cirurgia que está para poder autorizar, se a cirurgia que pediu para ser autorizado. Quando você vai para o centro cirúrgico, você já tem um panorama completo Tudo. do procedimento. E é muito importante falar sobre um assunto que já me abordaram uma vez perguntando, é obrigatório você chegar e você fazer o secretariado, você receber aquele valor fixo? Mas tem gente que trabalha de forma produtividade igual a instrumentação. Autorizou, vou colocar aquela cirurgia para fazer a autorização, o cirurgião te paga um valor X. E a instrumentação é uma coisa completamente diferente da outra. Sim. E aí tem gente que recebe por produtividade, até mesmo fazendo esse trabalho de secretariado, também tem gente que recebe o valor fixo.
são duas vai vertentes ser aí o que você podem vai existir. ficar acordado entre você e o Isso. cirurgião. Sim. Isso é muito bom, porque aí fica mais difícil do cirurgião se te dispensar. Exatamente. Porque olha a Exatamente. praticidade. Você já fez ali toda a autorização, você já sabe o que está autorizado, o que negou, se dá para recorrer, se não dá para recorrer. Doutor, olha, não dá, vamos ter que fazer um relatório. Doutor, deu para conversar, vão reverter. Ele não tem trabalho. Assim, você vai chegar, eu falo muitas vezes assim, quando chega a cirurgia e tal, às vezes a gente brinca, né? Vai chamar fulana pra instrumentar, que não sei o quê. Eu falo, instrumentar é mole, eu quero ver botar o doente na sala. É isso Que aí. é essa parte por trás do que a gente verdade. faz. E o que é muito bacana também, que acontece muito com a equipe que eu trabalho, é que, assim, além de fazer esse pré, o trans e o pós, também tem a questão dos recibos, que depois, quando dá algum problema, já chega assim, Mari, aconteceu tal Sim. coisa. Já tá íntimo ali, né? Sim. Mari, você consegue me ajudar? Mari, o plano fez isso, nunca aconteceu, já teve alguma experiência, então isso é muito comum, né? Acontecer também nesse pós. Olha, o paciente vira amigo, É, o paciente vai levar, vai te morar perto, ele vai Eu te gosto das levar o lembranças. dinheiro em casa. Eu guardo as Ele vai te dar lembrancinhas. presente. Quantas vezes eu chego? Eu adoro paciente que vem de Verdade. fora. Ai, eu adoro. Gente, ganha uns hidratantes maravilhosos. Teve uma paciente que já operou com a gente, a lombar, e agora ela vai fazer cervical. Aí eu conversando com ela, eu falei, olha, meu creme tá acabando. Já dei a dica, assim, pra próxima cirurgia, já pode dar uma renovada, porque é maravilhoso o creme que ela trouxe. E a gente ganha muito presente, gente. Mas esses pacientes internacionais eu adoro. Sabe? Dólar, né? Nossa, é outro nível, né? Quando ele tira assim, $200, eu falo assim, meu Deus, eu multiplicando por 6, por 5, eu fico, meu Deus. Gente, que é mais que o dólar super. tô nem pra inflação. Não, Mas continuando falando sobre o recibo, a gente estava falando sobre o que é necessário ter no recibo para poder entregar ao paciente, um paciente ter a opção de reembolso. Porque a gente trabalha de diversas formas da cobrança, né? A gente tem aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a opção de receber direto do hospital, que repassa para o cirurgião. A gente pode receber do próprio cirurgião ali um valor fixo, que tem pessoas que trabalham dessa maneira, ou até mesmo através do reembolso, né? Que você emite o seu recibo, entrega para o paciente dá entrada no reembolso. Quais são as informações necessárias para o paciente, que tem ali no recibo para o paciente dar entrada no reembolso? Perfeito. Os códigos cirúrgicos são os principais. Mas outras coisas importantes é o nome do paciente, o CPF. Hoje em dia, até o número do recibo. Quem dá recibo de pessoa física ou quem dá recibo de pessoa jurídica, eles pedem o número da nota. Isso é muito importante. Eu acho que a data, seu carimbo, relatório. Eu sempre faço o recibo e o relatório. E aí no relatório específico, sua cirurgia foi tal, nananã, tal dia no tal hospital, o código tal, quantas vezes, tudo direitinho, nananã, o horário, tem que colocar tudo minuciosamente, porque cada vez mais eles estão pedindo mais e mais coisas para poder... Mais exigentes, assim, mais dar a cópia da descrição cirúrgica junto, que eles pedem. E Tem, alguns convênios estão até meio que padronizando isso, né? Quando todos estão muito voltados para aplicativo, e aí já tem todos os campos lá, comprovante do pagamento, que tem convênio que está pedindo, Sim. aí descrição cirúrgica, relatório, o recibo. Então, assim, a gente tem que fazer ao máximo para que o reembolso, o pedido do reembolso dele dê tudo certo. Sim. Não tenha negativa do convênio. porque assim, eu me coloco muito no lugar do paciente. A última, eu tô pós-operada. Se eu tô sentindo dor e ainda ter essa dor de cabeça, Sim. né? De estar sempre toda hora entrando em contato com a equipe. Olha, tá faltando tal documento, olha, não sei o quê. Então, assim, é um desgaste Sim. emocional, E muitas né? das vezes eles já fizeram o pagamento e estão de Isso. fato, né, só aguardando o reembolso. Então, assim, eles precisam repor aquela quantia que eles E a disponibilizaram. média de tempo pro reembolso acontecer? Geralmente são 21 dias. Mas Quantos ocorridos? são 20 dias úteis. Mas a gente até Vivi falou, uma coisa muito importante para você estreitar isso com o paciente, seu contato, é o seu contato com o paciente ali. Você fala com ele, conversa, você aborda ele de uma forma diferente. Então, quando você chegar lá no paciente, na ponta, para você receber o seu dinheiro ali que você trabalhou, ele vai falar assim, vou fazer seu pagamento agora. Sim.
Isso super acontece. Não vou esperar o reembolso. Seja Valorização, né? ele qual for o valor. Ele já vai estar ali, ó, pão, já vai lá e vai te pagar. Porque você teve tanto contato, assim, momento da cirurgia, assim, às vezes você tá com câncer, ou você tem que fazer uma cirurgia para retirar alguma peça do seu corpo, para fazer análise, para descobrir o que você tem mais na frente. Aquele momento é um momento tão difícil para o paciente, que você tá ali, você dá acolhimento, você dá amor, você dá carinho. E isso tudo, não tem dinheiro, não tem dinheiro no Geralmente mundo. o paciente não tá ali porque ele quer. É verdade. O paciente que vai estar ali porque ele quer é da plástica, vai depender do que ele está fazendo, isso. né? Então, assim, a gente tem que tentar acolher ao máximo, né? Tem uma frase que me incomoda muito de ouvir, assim, dos profissionais. Eu vou lá e vou fazer o meu. Nossa. É o que a gente mais Não, ouve, gente, a assim, gente tem que fazer infelizmente. o meu, o nosso. Cara, empatia, você tem que se colocar no lugar do paciente. Foi o que eu falei, ele tá indo para um lugar que ele não conhece, com um monte de gente que ele não conhece, vai estar sem roupa. Isso tudo, quantas vezes ambiente gelado. gelado, frio. Às vezes eu posto e falo, não, o centro cirúrgico não precisa ser frio, eu não estou falando de ar-condicionado. É exatamente disso. É o acolhimento, uma coisa que o chefe bate muito, o acolhimento, o acolhimento. Eu acho que isso faz total diferença, assim, até mesmo o paciente nada mais é do que um cliente, né? Vamos falar sobre isso. Então, fidelizar o paciente. A gente tem paciente nosso que a gente já operou a família inteira. É isso que eu ia falar, que às vezes você não vai operar a mesma pessoa várias vezes, mas você vai operar o tio, o avô, o pai, a mãe. Um conhecido. Conhecido, amigo do trabalho. E a primeira coisa que o paciente vai lembrar é de como ele foi tratado. E isso com é muito certeza. importante, que é uma coisa muito simples que eu vou falar agora, mas que quando nós está na época do estágio, vamos falar até do lá atrás, que a gente chega no estágio, a gente não sabe o nome do paciente, só sabe que vai ter uma pessoa ali pra gente fazer uma cirurgia. E eu participei de um curso que uma pessoa que estava palestrando falou assim, pra você ter o contato com o cliente, você precisa saber o nome dele, chama pelo nome. Oi, senhora Natália, como é que a senhora Eu acho está? que Vai dar todo mundo tudo assistiu certo. aquele Patch Adams, né? Não assisti não. Filme, Cara, no meu curso eu assisti aquilo 300 vezes. Todo professor botava a gente pra assistir. E no curso no filme eles falam sobre isso, né? Muitos falam, eles vão apresentar um caso e o médico apresenta falando o que é a patologia. A patologia e não fala dele, o não nome. fala da E pessoa. aí, o diferencial do ator principal é isso, que ele quis saber um nome, ele quis Sim. conversar. E isso, na verdade, faz muita diferença pro paciente. Nossa, ela sabe meu nome. Sabe Às meu vezes nome. chega lá, oi, senhora Natália, tudo bem? Porque assim, pra gente é Gente, só as mais empresas de um. marketing vão te cobrar, eles te chamam pelo Isso. nome. Exatamente. Isso é muito importante. É o Sim. tratamento de vínculo, né? Sem dúvida. Bom, nós recebemos aqui algumas sugestões de perguntas pra você. Tá muito chique. E uma das perguntas aqui no grupo do Tropa foi feita o seguinte: a tabela é universal? Como funciona isso? É a nível nacional? É a nível mundial? Explica um pouquinho pra gente. Então, essa tabela é a nível nacional. Então, você vai pegar esta tabela e vai ter contato, tudo que você imaginar do corpo humano tem lá na tabela. Entendi. Tudo da ponta da sua unha A unha que encravada. você tira no centro cirúrgico tem um código. Então, essa tabela já foi há muito tempo escrita. Inclusive, a gente acha até que está defasada. Mas fazer o quê, né? Então, assim, a pessoa de Curitiba, por exemplo, né, do interior, que tem lá o convênio, né, os comuns que a gente já está acostumado, ela pode se basear pela tabela. Pode sim. Qualquer estado do Brasil que você imaginar vai ser a tabela única e vai ser o mesmo código, só que vai mudar os valores, né? Aí, dependendo do ano de tabela que o seu plano de saúde paga trabalhar. Tipo, alguns convênios, que é os mais comuns que a gente tem aqui, eles pagam tabela 2016. Olha isso. Isso foi falado Uns até no 10 primeiro anos. episódio, Não, né? E isso. isso é muito importante porque nós tivemos, na verdade, um debate lá no grupo do Tropa a respeito disso. Será que isso realmente são para todos os estados do Brasil? E agora, esclarecido, Sim. todos os estados do Brasil, essa tabela, na verdade, é Unificada, né? unificada. E dando continuidade sobre isso que você está falando, qual é o valor que o instrumentador recebe? Então, vamos lá. O código, né? Cada código tem um valor. E aí, no final dessa conta que você vai fazer, você vai receber 10% do valor do cirurgião. O cirurgião é 100%. Você tá lá embaixo, 10%. A base da cadeia alimentar, né? Isso. Hierarquia. Os cirurgiões auxiliares, se tiver 2 ou 3, são 30%.
20% e 10%. Então você pega R$1.000, 30% já é do primeiro auxiliar, 20% do segundo e os 10% ali é seu. A glória do Senhor. E assim, só pra deixar claro, gente, não vai tirar essas porcentagens de dentro do valor do cirurgião, não, tá? O cirurgião continua ganhando lá os 100% Isso. dele, e aí o convênio vai pagar os 30%, os 20%, os 10%. Tem instrumentadores que cobram por fixo, olha, uma artrodese até 3 níveis, porque ainda tem isso, né? Sim. Foi uma dúvida que surgiu também, não foi? A Sim, questão sim. de tempo de cirurgia. Cirurgias grandes, cirurgia demoradas. grande. Quanto maior a cirurgia, mais código tem, gente. Então a tendência vai ser. Então, você vai se basear ali de acordo com o que foi autorizado previamente, né? Exatamente. Quantidade. Tem cirurgia que tem 12 códigos. Olha que felicidade. Vai ser enorme. Você vai trabalhar o dia todo. 12, quantidade 5. Nossa, você vai, não só vai precisar trabalhar esse dia no ano. Gente, aí assim, às vezes tem dúvidas pra gente, mas o instrumentador cobra quanto ele quiser. Vai depender do que foi acordado com o cirurgião. Olha, você vai receber Tudo pelo depende convênio. na instrumentação. Tudo depende. Tudo é. depende. Acho que na vida, né? É. Tudo depende. Por isso que a gente fala de estreitar o laço com o cirurgião ser seu amigo. Porque ali você vai conquistar ele. Tipo, eu sei que tem cirurgiões e patamares da medicina que você vai no cirurgião e ele cobra 50 mil. Sim. Você vai ganhar 5. Já é certo. Mas tem um que você vai ganhar 500, 200 e tá ótimo. Sim, Sim, Entendeu? Você tá ali vai fazer uma trabalhando. produtividade, né? Aonde pinga nunca seca. Eu sempre tenho Isso, esse lema na é minha verdade. vida, entendeu? Aí chega aquele mês que tu tá assim, penando, não entra cirurgia nenhuma, não sei o quê. Aí cai aquele dinheirinho, sabe aqueles 200, 150 reais que tu foi reclamando? Aí caiu naquele dia que tu Salvo. vou pagar minha conta de luz. Eu achei que você acordou, tava sem dinheiro e o gás acabou. Você fala, meu Deus, aí pinga, que glória a Deus que eu fui. A gente vive do pinga-pinga, até transbordar o copo. Não, mas é muito importante. E essa questão é bem relativa, assim, né? Eu acho que quanto mais você estreita o laço, a tendência da valorização do seu trabalho vai ser maior. E aí ele já vai falar, poxa, cara, tá cobrando no convênio, a gente ganha um valor relativamente baixo, dependendo Sim, da cirurgia. Ah, vamos combinar um fixo? Ah, vamos combinar um fixo até tantas horas de cirurgia? Se for mais, é outro valor? Então, assim, isso tudo contribui muito. Eu até recebi uma mensagem de uma seguidora, que eu adoro quando eu tenho tempo de ler o que eles mandam. Ela falou assim, Nath, eu recebi uma proposta de um cirurgião que queria que eu trabalhasse 3 vezes na semana. Se eu não me engano, era cirurgia geral. E 3 vezes na semana. E ele iria me pagar 5 mil reais. E aí eu falei assim, tá, mas você sabe a quantidade de cirurgia que ele faz no dia? Se ele fizer 2, Tá ok, entendeu? Agora, se ele fizer 5, 6, já não sei. Mas também você tem que analisar qual o nível que você tá dando da instrumentação. Se você tá iniciando, amor, agarra tudo que você puder, pega experiência, pega a mão, pega habilidade e vai se desenvolvendo ali até porque quem dentro de casa nenhum cirurgião vai te ver. Ali você instrumentando para esse cirurgião que o auxiliar vai te enxergar, que, sabe, sempre é network. Mas, Natália, eu tô no início. Agarra. Não, Natália, eu já tenho outras equipes, já tenho, né, minha vida já tá feita, eu tô bem posicionada no mercado, então aí chega o momento de você analisar dessa questão. Vou ficar o dia inteiro presa ali com o cirurgião? Quantas cirurgias? Aí você multiplica isso por 3, né? Você vai estar ganhando mais por fora ou ali com a equipe. Então, assim, tudo é analisar o contexto completo para você chegar numa decisão dessa. É por isso que a gente fala que o tudo depende, né? É muito exatamente. complicado você, quanto o instrumentador ganha? Vai depender. Queria eu no início, se alguém me fazer, eu pagar 5 mil pra você, amor. Olha, teve um convênio famoso. Aí Pra nesse você no relacionamento, futebol, né? quem já me pagou R$17 numa cirurgia, gente. Menina, eu recebi agora, eu ia até postar isso. Recebi uma hidrocele pelo plano de saúde. Gente, tadinho, não posso nem reclamar que nenhum cirurgião tem culpa, né? Sim. Recebi, veio me pedir desculpa. Cara, Natália, eu tô muito, muito mal com essa situação de ter que te fazer o pix dessa cirurgia, gente. É óbvio que a gente não fez só uma hidrocele, a gente fez outras cirurgias que acabam complementando aquilo. Mas se eu fosse só pra... Gente, eu ganhei R$14. Sim. R$14 não pagaria nem se eu fosse de ônibus. Não Entendeu? Pagaria Eu não passagem. pagaria. Exatamente. A única coisa que eu falei pra ele, falei assim, olha só,
não me chamam pra cirurgia sozinha, quem vai pagar isso? Eu não vou sair da minha casa pra receber R$14. Eu tô pagando pra trabalhar, na verdade. Mas é aquilo. Eu falei com isso e depois eu falei assim, eu sei que você não tem culpa. E é aquela questão do vínculo, sabe? Você vai ganhar sempre? Não. Tem dias que você vai ter que roer o osso. E tá tudo bem. Mas sendo que você comeu caviar tá sempre muito mais à mostra do que tá roendo o osso. É igual a situação que algumas pessoas falam assim. Vivi, eu recebo isso, às vezes, de colegas de trabalho que vão numa cirurgia, principalmente emergência, e o médico fala, me dá o seu recibo. Vivi, aí é engraçado que eles passam assim. Vivi, foi uma artrodese de 2 níveis e foi pela convênio tal. Aí eu, ótimo, artrodese de 2 níveis. Qual código tá ali dentro? Que pode entrar o código de artrodese, pode ter tido laminectomia ou não. Entra um monte de coisa. Olha, me passa os códigos. É enfermaria ou apartamento? Que ainda tem isso. É bom a gente deixar claro que a enfermaria paga X e o apartamento paga 2X. Então, assim, se você cobra numa enfermaria 300, no caso, o apartamento, você dobra esse valor para 600. Exatamente. A enfermaria ou apartamento. Qual a tabela? Cara, você vai receber por tabela. Qual a tabela o convênio tem acordado com o cirurgião? Não é a tabela que eu tô a fim de cobrar, porque eu cobraria 2024. Não é? Seria o sonho, né? Aí ela me passou, eu falei, olha, geralmente tá entre 2016, no máximo ali em 2018. Fiz 3 contas pra 2012, 16, 18. E passei e falei, vê aí com ele. Eu também costumo perguntar muito, os cirurgiões que eu trabalho já há algum tempo, eles falam assim, cobra qualquer valor. Eu falo assim, não, peraí, quanto que você ganha? Que aí eu tenho uma base, Sim. Que aí eu faço os 10%, entendeu? Vejo mais ou menos ali, Natália, sei lá, tiro 3 mil. R$3.300 pra mim. Aí, pra eu também ter uma noção. Exatamente. O meu cirurgião, ele pergunta pra mim quanto que ele vai ganhar. Isso que eu falo, geralmente eles nem sabem. Eu quero chegar nesse nível. Às vezes fazem, esse cirurgia aqui tá dando quanto? Ele eu não faz os códigos aí. Me fala aí qual os códigos que eu vou botar nessa cirurgia. Aí eu já sei de cabeça, né? Já entendo essa tabela de trás pra frente. Batendo na tecla do estreitar laços, né? Porque ele vai largar? Não vai. Já deixa o negócio mastigado pra ele. Quanto que eu vou ganhar? Vai chegar nesse nível, né? Tipo, olha, eu tenho esse boleto aqui é de tanto. Minhas contas dão isso. Vai botando aí cirurgia pra poder alcançar isso aqui. Gente, trocou o carro. Chega na equipe, troquei o carro, hein, gente? Ó, uma bíblia lá pra pagar. Me ajuda, hein? Eu adoro quando o cirurgião se programa pra ter filho. Nossa senhora, eu amo. Sim. Aquela, é um ponto muito importante, assim, que a gente tá falando, né? A gente tá falando aqui sobre, na verdade, a gente receber o reembolso do plano, né? Só que eu trabalho de uma forma diferente. A médica que eu trabalho, ela é totalmente particular. Então, o paciente recebe o reembolso, mas o meu valor é fixo. Sim. Então, isso é muito importante. Entrar nesse ponto. Existe uma tabela para essa determinada cirurgia, mas ela atende um público X, que tem uma condição financeira alta, né? E aí, no caso, o paciente depois tenta o reembolso, mas a grande maioria, na verdade, coloca para imposto de renda. Alguns pedem para ter o reembolso do plano, mesmo que for baixo, mas muitos colocam para imposto de renda por conta do seu nível financeiro. Abre um leque, assim. Minha cabeça tá aqui fervendo. É tanta coisa. Isso é muito importante falar, porque o instrumentador, na verdade, não necessariamente recebe só pelo plano de saúde, ele também recebe de forma particular que o paciente vai conseguir o reembolso dele ou para fazer declaração de imposto de renda, porque os dois também não pode. Isso é muito importante falar também. Mas vamos finalizar esse assunto. Gente, olha, é muita coisa sobre esse assunto, mas muita. Fica aí ligado com a gente, que vai ter mais um episódio sobre isso. E, gente, não tem como sair daqui com a cabeça fervendo. Porque já de que instrumentar é só passar ferro. Beijo, até a próxima. Tchau.